Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma etapa da Geografia 2. Vamos começar o módulo 3, unidade 1. Essa unidade, vamos falar sobre as dinâmicas demográficas brasileiras. E quando a gente fala de demografia, pessoas, a gente entende demopolografia ciência, tá bom? Então é a ciência que estuda o povo, a população, o seu comportamento, as suas migrações, os índices de sociedade, os indicadores econômicos, etc, etc. Certo? Então, se foquem nisso, tá? Demografia, ciência que estuda o povo. Para a gente começar a falar da demografia brasileira, pessoas, queria que vocês chamassem a atenção aqui para essa frase. Nós somos um país extremamente populoso, porém pouco povoado. E aí, vamos diferenciar o que é populoso. Populoso é um território que tem muita gente. Você tem muita gente vivendo nesse território. Assim é o Brasil, mais ou menos. Povoado, pessoas, é um território que está extremamente ou bem igualmente povoado. Então, não necessariamente um território populoso é povoado e não necessariamente um território que é povoado é populoso. Certo? Faça essa distinção. País populoso ou território populoso faz referência à quantidade de gente, né? Nós somos um país que adentramos o século XX, principalmente a década de 2010 em diante, com mais de 200 milhões de habitantes. País povoado faz referência à distribuição das pessoas dentro deste território, que chamamos na geografia de densidade demográfica, beleza? Então, as dinâmicas demográficas, que nós vamos falar aqui no nosso vídeo de hoje, faz referência à análise da evolução do crescimento da população brasileira ao longo dos anos. Devido a esse número que eu disse para vocês, mais de 200 milhões de habitantes, nossa população ela cresceu de forma expressiva nos últimos 50 anos, porém, nos últimos 10 anos ela vem crescendo, mas não tanto quanto ela crescia. Isso por conta de vários fatores que a gente vai ver ao longo deste vídeo. Porém, para analisarmos como essa população cresceu e vem crescendo, nós temos que diferenciar algumas taxas, como a taxa de mortalidade, taxa de natalidade e taxa de fecundidade. A taxa de mortalidade, pessoas, é uma taxa, como o nome já diz, que faz referência à morte, à mortalidade, a quantas pessoas, quantos óbitos existem em uma determinada região e em um determinado período. E também em um determinado grupo de pessoas, né? Mortalidade neonatal, mortalidade infantil e a mortalidade adulta. Isso vai acontecer por N fatores. Por exemplo, mortalidade neonatal, os recém-nascidos. Por que tem uma quantidade alta de recém-nascidos que morrem? É por conta da qualidade do hospital, da qualidade do parto, a questão do pré-natal. Mortalidade infantil, essas crianças estão sendo atendidas nos postos de saúde, elas têm acesso à educação para se conscientizar e saber se cuidar. E a mortalidade adulta, violência, fome, etc, etc. Taxa de natalidade, pessoas tem a ver com nascimento, tá? Tem a ver com quantas pessoas nascem em um determinado período, em uma determinada região. E a taxa de fecundidade tem a ver com fecundação, a taxa de quantos filhos as mulheres têm em um determinado período e em uma determinada região, tá bom? Digo determinado porque isso pode ser calculado em várias formas. Você pode escolher um período de 10 anos, um período de 1 ano, você pode escolher todo o país, ou você pode escolher apenas um município. Então, tem N fatores que vão fazer com que essas taxas sejam calculadas. Vocês podem perceber, pessoas, que essa taxa de natalidade e a taxa de fecundidade, elas estão interligadas. Uma taxa faz referência à outra. Se a gente tem um aumento na taxa de natalidade, é porque há um aumento na taxa de fecundidade, tá bom? Além disso, para analisarmos as dinâmicas demográficas brasileiras, temos que levar em consideração a migração, o movimento de pessoas, né? Seja o movimento de entrada, imigração, ou movimento de saída, emigração, tá bom? Imigrante, aquele que chega, emigrante, aquele que sai. E aí tem que ver para onde esse imigrante ou emigrante está indo ou chegando. Outros fatores para analisarmos as dinâmicas demográficas envolvem a faixa etária, a idade das pessoas,
a expectativa de vida, quanto essas pessoas vivem, se é muito, se é pouco, além da participação das mulheres na sociedade. Então, são vários fatores que envolvem a análise das dinâmicas demográficas no Brasil, mas não só no Brasil, né, como no mundo todo. Porém, o foco aqui é o nosso país. Uma foto aí para vocês verem a questão da migração, que é muito importante nesses países como o Brasil, né, países emergentes. Vários povos procuram esses países em busca de novos mercados de trabalho, novas oportunidades, etc. Professor, por que país emergente? Porque é nesses países que estão os maiores números de emprego no setor terciário, né? Os países desenvolvidos procuram pessoas para ocupar os postos de trabalho que sejam qualificadas. Geralmente, esses imigrantes que chegam nos países emergentes são pessoas que estão fugindo de alguma coisa, né? São os chamados refugiados. Esses refugiados, em sua grande maioria, não possuem uma qualificação desejada. Maioria, tá bom? Isso não significa que todos são assim, tá? Né? A regra não é exceção. Grande parte desses refugiados não possui uma qualificação desejada para procurar empregos nos países desenvolvidos, além do que o preconceito, né, a xenofobia que existe nesses países de nível de desenvolvimento mais alto. Então aqui, pessoas, nós temos uma foto de imigrantes haitianos. Esses imigrantes chegaram no Brasil no ano de 2012 procurando empregos para poder sustentar sua família e, consequentemente, ter uma vida melhor do que tinham lá no Haiti, tá? Então, essa questão de migração entre países, ela é muito comum aqui na América Latina, tá? O Brasil é um dos grandes escolhidos por esses imigrantes, né? Essas pessoas que chegam no país, por conta de que é um país emergente, é um país que recebe muito bem a população que vem de fora, tá bom? Então, analisar a chegada de pessoas, né, a migração, é um ponto fundamental para entendermos a evolução da população brasileira nos últimos anos. Vamos analisar aqui uma pirâmide etária. Para que serve a pirâmide etária? Pirâmide etária, pessoas, nada mais é do que a divisão da população em gênero, mulheres, homens, e idade, 80 anos até os bebezinhos de 0 a 4 anos. Então, como que a gente analisa uma pirâmide etária? Vocês podem ver que aqui na faixa horizontal nós temos a quantidade de pessoas, 4 milhões, 2 milhões, 2 milhões, 4 milhões, etc. E no gráfico de barra você tem a quantidade dessas pessoas em cores, né? De um lado as mulheres, do outro lado os homens, e aqui no meio a idade do grupo de pessoas correspondente ao gênero e a quantidade dessas pessoas, representado por essas colunas. Essas pirâmides demonstram o seguinte, pessoas: quando nós temos uma base muito grande, significa que a nossa taxa de natalidade é alta. Quando você tem um topo muito pequeno, significa que a taxa de mortalidade também é alta. Ou seja, quando há realmente uma pirâmide, vejam que faz uma pirâmide, esse país tem tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade altas. Se for essa pirâmide etária que nós estamos trabalhando é do Censo Brasileiro de 1970, né? Nós tínhamos uma taxa de natalidade bem alta e uma taxa de mortalidade também muito alta. Vamos explicar daqui a pouco o porquê. Se pegarmos a projeção dessa pirâmide etária para o ano de 2020, vocês vão ver que a pirâmide não é mais uma pirâmide 100%. Ela já tem uma base menor, certo? Um meio maior do que a pirâmide anterior e um topo, se for comparado com a pirâmide anterior, também maior. O que isso significa, professor? Isso significa que este país, no caso aqui o que estamos analisando, é o Brasil, mas vocês podem analisar de outros países, tá? Esta pirâmide etária faz com que nós chegamos à seguinte conclusão: houve uma leve redução da taxa de natalidade, ou seja, as pessoas começaram a ter menos filhos, e também houve
uma redução da taxa de mortalidade, ou seja, pessoal, reduziu a mortalidade, então as pessoas pararam de morrer? Não, as pessoas começaram a viver mais, né? Começou a melhorar a qualidade de vida, aumentando assim o tempo, né? Ou, no caso, a expectativa de vida das pessoas. Vocês podem perceber que agora, nessa pirâmide aí, nós temos aí o número 90. Na pirâmide anterior, só tinha até o 80. Então, percebam que ao longo dos anos, a qualidade de vida da população brasileira melhorou. As pessoas estão vivendo mais e, vendo a base menor aqui, tendo menos filhos. Qual que é a explicação que a gente tem para fazer com que a gente entenda melhor essas duas pirâmides etárias? É a chamada transição demográfica. Qual que é o conceito de transição demográfica? Está aqui, ó. Períodos em que há crescimentos populacionais expressivos até um equilíbrio entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Isso é uma transição demográfica. Essa transição, pessoas, ela acontece em 4 fases. Na primeira fase, nós temos um equilíbrio entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que ambas são muito altas. Ou seja, as pessoas têm muitos filhos e morrem muito cedo, né? Se a gente for pegar aqui um dado, pessoas, em 1990, a expectativa brasileira era de 62 anos. No ano de 2010, a expectativa brasileira passou para 74 anos. Isso é um aumento significativo, tá? É uma média. Tem pessoas que vivem mais, outras que vivem menos. Mas é um aumento significativo. Essa é a fase 1. Ambas as taxas estão nas alturas. Na fase 2, há uma leve diminuição da taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade ainda está muito alta. Então, você tem aí uma redução da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e a taxa de natalidade ainda está alta. Na fase 3 da transição demográfica, há um declínio considerável da taxa de mortalidade, ela reduz de forma significativa, e a taxa de natalidade ainda continua aumentando. Quando chegamos à fase 4, as duas taxas, tanto a de natalidade quanto a de mortalidade, se equilibram. Ou seja, na fase 1, as duas taxas estão altas, natalidade e mortalidade. Na fase 2, a mortalidade começa a diminuir, mas a taxa de natalidade continua alta. E é aqui, pessoas, na fase 2 e 3, que a população aumenta, porque você tem uma redução da mortalidade, mas ainda assim uma leve alta da taxa de natalidade. Quando nós temos a fase 4, ambas as taxas se equilibram. E aí a gente tem um grande problema, porque a população começa a crescer, mas começa a crescer de forma inexpressiva, começa a crescer pouco. Em alguns casos, nós temos um crescimento populacional negativo. Mas como assim, professor? Crescimento negativo? Sim, crescimento vegetativo negativo, crescimento populacional negativo. Isso é muito perigoso, porque a longo prazo você vai ter uma grande crise previdenciária, vai ter mais idosos do que gente jovem e gente adulta trabalhando. É o que está acontecendo em alguns países europeus. Quais são as explicações para, por exemplo, fazer com que a população cresça cada vez mais? Primeira coisa, uma mudança na condição das mulheres, né? Ou seja, as mulheres começam a participar mais do mercado de trabalho, né? No Brasil mesmo, na década de 80 e 90, você já via uma mudança de perspectiva feminina. As mulheres começaram a pensar, pô, será que eu quero ter 3, 4, 5 filhos? Pergunta a sua avó e a sua bisavó, por exemplo. Ela pode explicar melhor. As cidades, né? O desenvolvimento das cidades, o custo de vida nas cidades, o ritmo de vida acelerado nessas cidades. É um ritmo de vida alucinante e caro. Então, muitas vezes, não tem como nem ter filho nessa rotina ensurdecedora que é a rotina urbana. Além do que, houve uma melhoria nas condições de vida, ou seja, as pessoas começaram a ir aos médicos, as pessoas começaram a tomar mais remédios, ter acesso às informações, às vacinas, métodos contraceptivos, etc. Isso faz com que as pessoas comecem a viver mais. Se elas vivem mais, elas morrem mais tarde, o que diminui a nossa taxa de mortalidade
e aumenta a expectativa de vida. Lado bom disso, jovens e adultos sustentam os mais velhos. O lado bom de as pessoas começarem a viver mais, né? A médio e longo prazo. Se vocês verem a nossa pirâmide etária aqui, ó, projeção para 2020, nós temos mais jovens e adultos do que idosos. Só que a longo prazo, um ponto negativo aqui, pessoas, que a gente pode colocar, é uma crise previdenciária. O que é isso? Vai faltar dinheiro para o pagamento de aposentadorias, porque esses jovens e adultos vão envelhecer e eles não vão ter tantos filhos como os avós e os bisavós deles tinham antigamente. Isso vai fazer com que haja uma crise previdenciária, um desequilíbrio econômico. Pensa nisso. As migrações aqui no Brasil, esse mapa está no seu material, vamos analisar ele aqui. Da década de 60 até a década de 80, 90, havia uma migração para alguns locais específicos. Na década de 60 e 70, por exemplo, grande parte da galera do Nordeste saía dessa região e ia ou para o Norte, ou para aqui o Centro-Oeste, principalmente o estado de Goiás, e também para a região Sudeste. Além do que, na década de 60 e 70, nós tivemos grande parte da região Sul migrando para o estado do Mato Grosso. Nas décadas seguintes, décadas de 70 e 80, grande parte dessa população do sul do país foi para o Mato Grosso, né? Continuou indo para o Mato Grosso, Rondônia, região da Amazônia e a região do extremo norte, em Roraima. Se a gente pegar aqui, ó, na década de 60 e 70, alguns movimentos migratórios foram estimulados pelo governo, principalmente pessoas para ocupar essa área do Brasil, tá? Para ocupar essa área do Brasil, estimular a ocupação humana. Na década de 70 e 80, expansão da fronteira agrícola. Vocês estão vendo que esse pessoal da região sul está indo para onde? Mato Grosso, Rondônia, região do Amazonas, etc. Fronteira agrícola. Porém, na década de 90 em diante, nós vamos começar a ter um outro tipo de migração, que é a chamada migração de retorno, principalmente aqui de São Paulo para o Nordeste, né? Os nordestinos que antes iam muito para São Paulo em busca de emprego começam a ficar saturados. Tá vendo? Vão começar a observar que São Paulo não é mais isso tudo. Mas é culpa da cidade? Não, é culpa do inchaço urbano. A cidade não consegue atender todo mundo como conseguia atender há alguns anos atrás. E aí as pessoas começam a fazer essa migração de retorno, a voltar para as suas casas. Além disso, pessoas, né, na história brasileira, principalmente nos séculos 19 e 20, nós vamos ter muitos imigrantes, muitas pessoas que chegam no país, italianos, japoneses, alemães, espanhóis, poloneses e etc. Quando entramos no século 21, acontece de muitos brasileiros emigrarem, ou seja, saírem do Brasil e irem para outras áreas do mundo. E, consequentemente, essa imigração, essa chegada de pessoas faz com que o Brasil tenha uma grande miscigenação, uma mistura de etnias. Esse dado que está no gráfico de vocês aí é a distribuição da população segundo a sua cor, 2000 e 2010. O ano de 2000 pela cor azul, o ano de 2010 pela cor azul mais escura. Então, pessoas, vocês perceberam o seguinte, né, nesse gráfico aqui, para a gente finalizar essa unidade. Em 2010, o número de pessoas que se declaravam pretas ou pardas aumentou. O que isso significa? Significa que as pessoas residentes no Brasil estão mais conscientes da sua cor e da sua integração afrocultural, né? A miscigenação que houve no Brasil com os escravos negros africanos vindos nos séculos 16, 17 e 18 e também com os indígenas, fez com que as pessoas, principalmente em 2010, assumissem mais, né, a sua cor preta e a sua cor parda. Isso é um ganho, isso é um avanço
em termos de etnia, em termos étnicos, que faz com que a população brasileira se reconheça, né? Seja como negro ou pardo. E automaticamente a população que se declarava branca, de 2000 para 2010, caiu, né? Um leve decréscimo, por conta desses aumentos aqui, né? Tanto da população preta e da população parda. Assim a gente finaliza a unidade 1 do módulo 3. Valeu!